Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um encontro de fé, onde juntos buscamos a presença de Deus através da oração. Antes de iniciarmos esta poderosa oração baseada no Salmo 9, quero te fazer um convite muito importante. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esta oração com alguém que esteja precisando de uma palavra de fé, de proteção e de livramento. Muitas vezes, um simples gesto como este pode mudar completamente o dia ou até a vida de alguém. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença com humildade, fé e total entrega. Meu coração está aberto para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu toque e para receber o Teu consolo. Pai, hoje eu venho clamar com base na Tua palavra, no poderoso Salmo 9, onde está escrito que os inimigos tropeçarão e cairão diante da Tua justiça. Senhor, Tu conheces cada pessoa que se levanta contra nós. Tu sabes de cada palavra lançada em oculto, cada crítica maldosa, cada plano disfarçado de amizade que, na verdade, tem como intenção nos ferir, nos diminuir, nos afastar do nosso propósito. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é justiça. Cremos que o Senhor vê tudo, ouve tudo e age no tempo certo. Hoje, Pai, eu te apresento cada filho e filha que ora comigo agora. Muitos têm sido vítimas de calúnias, difamações, perseguições silenciosas. Há quem esteja sendo julgado injustamente, enfrentando olhares que condenam, palavras que ferem, atitudes que machucam. Mas é diante disso tudo que nós declaramos a Tua palavra: os que agem com maldade cairão. Não por nossas mãos, mas pela Tua mão poderosa, Senhor. Tu és o justo juiz. E em Ti, Senhor, nós colocamos a nossa confiança. Não precisamos responder à altura, não precisamos nos rebaixar, porque quem luta por nós é o Senhor dos Exércitos. Quem nos defende é o Deus Altíssimo. E quando o Senhor se levanta para agir, nenhum plano do inimigo pode prevalecer. Deus amado, renova agora a força dos que se sentem cansados por causa das lutas. Fortalece a mente dos que têm sido atacados com palavras cruéis. Restaura a alma dos que choram escondido por causa de traições e falsidades. E, acima de tudo, Senhor, derrama a Tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que só vem de Ti. Pai, nós te pedimos, revela quem são os falsos, mostra quem fala com dois corações, e livra os Teus filhos das armadilhas escondidas no caminho. Que cada cilada armada seja desfeita. Que cada plano de destruição seja cancelado em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi planejado para o mal se reverta em bem. Que os que se levantaram para nos derrubar sejam envergonhados por verem a Tua mão nos exaltando. Senhor, nós sabemos que não estamos sozinhos. Tu és o nosso refúgio em tempos de aflição. O Salmo 9 nos lembra que o Senhor nunca abandona aqueles que Te buscam. Por isso, hoje, com fé e confiança, nós nos entregamos completamente ao Teu cuidado. Cuida de cada detalhe da nossa vida, Pai. Vai à frente nos nossos caminhos. Guarda a nossa mente, protege o nosso coração. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo ao nosso redor. Envia os Teus anjos para guerrearem em nosso favor. Que toda boca que se abrir para nos amaldiçoar, seja silenciada pela Tua autoridade. Que toda língua mentirosa seja desmascarada diante da Tua luz. E que a verdade prevaleça, sempre. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor visite cada lar, cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que uma unção de libertação e justiça seja derramada agora. Que cadeias espirituais sejam quebradas. Que pessoas sejam libertas de opressões, de angústias e de medos causados pelas palavras maldosas que receberam. Senhor, neste momento sagrado, em que nossos corações estão voltados para Ti com fé e reverência, nós continuamos a clamar pelo Teu agir poderoso. Sabemos que há batalhas invisíveis sendo travadas no mundo espiritual, e muitas vezes, ó Deus, nos sentimos enfraquecidos diante das afrontas, das palavras malditas e das intenções perversas que vêm contra nós. Mas é justamente nessa hora que recorremos ao Teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder para mudar qualquer situação. Tu és aquele que vê o que os olhos humanos não enxergam. Tu sondas o coração e conheces a verdade profunda que ninguém pode esconder. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti,
certos de que estás no controle de todas as coisas. Que os que tramam o mal contra nós vejam com os próprios olhos o teu poder se manifestando em nossas vidas. Que aqueles que desejam a nossa queda testemunhem a tua mão nos levantando, nos sustentando e nos fazendo prosperar diante das adversidades. Pai amado, a tua palavra no Salmo 9 declara que os ímpios são enredados nas próprias armadilhas que armaram. Que assim seja na vida de cada um que tenta nos atingir com malícia, inveja, calúnia ou manipulação. Que os que espalham mentiras sejam confrontados com a tua verdade. Que cada boca que se abre para nos ferir se cale diante da tua justiça. Que a luz da tua presença venha dissipar toda sombra de maldade lançada contra nós. Ó Deus, nós não buscamos vingança, pois sabemos que a vingança pertence a ti. Não queremos alimentar ressentimentos, queremos apenas descansar em ti, confiar no teu agir e viver com a certeza de que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que te pertencem. Dá-nos, Senhor, a serenidade para esperar o teu tempo, a sabedoria para não responder com ódio e a fé para continuar caminhando mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Visita agora, meu Deus, cada pessoa que ora comigo neste momento. Toca o coração de quem está cansado de ser injustiçado, de quem chora por se sentir mal interpretado, traído ou esquecido. Envolve essa pessoa com o teu abraço, levanta sua cabeça e mostra que ela é preciosa aos teus olhos. Nenhuma palavra maldosa tem mais poder do que a tua promessa, e nenhuma acusação lançada contra os teus servos permanecerá de pé. Senhor, que os frutos da nossa fé sejam visíveis até para os que nos desejam o mal. Que a tua bênção sobre nossas vidas seja tamanha, que até aqueles que nos rejeitam sejam obrigados a reconhecer que o Senhor está conosco. Que as portas se abram, que o favor venha, que a proteção se intensifique, e que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu cuidado. Pai, protege nossa mente de pensamentos negativos que tentam se instalar quando ouvimos palavras que nos ferem. Guarda nossos sentimentos de se corromperem com mágoas e frustrações. Ensina-nos a orar por aqueles que nos perseguem, mas também a nos afastar do que nos contamina. Dá-nos discernimento, Senhor, para identificar o que vem de ti e o que é laço disfarçado de carinho. Que toda falsa amizade seja revelada, que toda ligação nociva seja cortada, que todo elo com a escuridão seja rompido pela força do teu Espírito. Senhor, cobre com o teu sangue cada passo que damos. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja. Que toda armadilha colocada no nosso caminho seja anulada pelo poder da tua presença. Que cada mentira dita ao nosso respeito seja desmascarada pelo brilho da verdade que vem do alto. E que o nosso coração, mesmo diante das afrontas, continue firme, cheio de amor, cheio de esperança e cheio da certeza de que o Senhor nos guarda em todos os momentos. Não importa quem se levante contra nós, se o Senhor está ao nosso lado. Não importa o tamanho da calúnia, o peso da injustiça ou a intenção do inimigo, porque maior é aquele que está conosco. E é essa certeza que renova as nossas forças agora, que nos faz respirar fundo e seguir adiante com os olhos voltados para o céu, onde está o nosso socorro, nossa resposta, nossa força. Senhor, continuamos diante da tua presença, entregando cada peso, cada dor e cada afronta que tem se levantado contra os teus filhos. Neste momento de oração, invocamos o teu poder baseado no Salmo 9, lembrando que tu és o justo juiz que estabelece o trono para julgar com retidão. Não há injustiça humana que possa resistir à tua mão poderosa, e é por isso que confiamos plenamente no teu agir. Pai, muitos que estão orando agora têm vivido dias de angústia por causa de palavras duras que ouviram, de acusações falsas que sofreram, de gestos dissimulados que tentaram ferir sua integridade. Há pessoas que têm sorrido por fora, mas carregam no peito uma dor profunda causada por comentários cruéis, fofocas, olhares de desprezo e atitudes de desprezo que os têm ferido profundamente. Mas hoje, meu Deus, que todo esse peso caia por terra. Que essa opressão se dissipe como névoa diante da luz da tua presença. O Senhor conhece cada nome, cada rosto, cada situação. Tu sabes, Senhor, onde a maldade foi plantada com sorrisos falsos, onde a inveja se escondeu por trás de palavras doces, onde o veneno foi misturado à aparência de amizade. Mas também sabes quem tem caminhado com sinceridade, quem tem buscado fazer o bem, quem tem sido alvo de perseguição sem motivo. E é a essas pessoas que o Senhor levanta, fortalece e exalta no tempo certo. Não permitas, ó Deus, que o teu povo desanime diante da injustiça. Não deixes que a frustração tome o lugar da fé. Enche cada coração com convicção, com esperança renovada,
com a confiança de que nenhuma palavra contra eles prosperará. Que cada acusação infundada seja desfeita com testemunhos de honra. Que a verdade floresça em meio à mentira, que a paz prevaleça em meio ao conflito, que a justiça se estabeleça onde a injustiça tentou reinar. Pai, onde a tristeza causada por palavras que ferem, sopra teu consolo. Onde há vergonha provocada por calúnias, derrama tua honra. Onde houve humilhação, traz exaltação. Onde houve traição, derrama restauração. Onde houve zombaria, levanta com dignidade. Que tudo o que tentaram roubar por meio de palavras malditas seja devolvido com dupla porção de bênçãos. Tu és aquele que vê o que é dito no oculto, que escuta cada conversa em segredo, cada cochicho carregado de maldade, cada intenção disfarçada. E é por isso que clamamos a ti, Deus de justiça. Que tudo aquilo que foi tramado para nos prejudicar seja desfeito. Que toda arma forjada contra nós seja despedaçada antes de alcançar seu objetivo. Que os que tramaram nossa queda sejam surpreendidos com o nosso avanço, com a nossa vitória, com a nossa permanência em pé. E se houver, Senhor, alguma raiz de amargura tentando se criar em nosso interior por causa de tudo isso, que ela seja arrancada agora. Não queremos guardar mágoas, não queremos revidar com ódio, não queremos carregar ressentimento. Queremos te entregar cada dor e te pedir que a substituas por paz. Que o nosso coração, mesmo ferido, seja tratado com teu bálsamo de cura e restauração. Visita, Pai, os pensamentos daqueles que estão sendo consumidos pela dúvida, pela insegurança, pela baixa autoestima causada por palavras destrutivas. Mostra a eles quem realmente são em ti. Que cada filho e filha que ora comigo agora se lembre que foi escolhido, amado, separado para um propósito maior. Que nenhuma mentira dita por quem os inveja ou os despreza tenha mais peso do que a verdade da tua palavra sobre suas vidas. Ergue, Senhor, a autoestima dos que foram desvalorizados. Traz clareza à mente dos que foram confundidos por manipulações. Firma os pés daqueles que tropeçaram por acreditar em quem não merecia confiança. Fortalece os ombros de quem está carregando fardos que não foram feitos para carregar. E fecha, meu Deus, toda porta de acusação, todo ciclo de fofoca, toda influência negativa que tenta entrar disfarçada de conselho ou proximidade. Que a vida dos teus filhos seja como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo quando os ventos sopraram com força, permaneceu firme, cheia de frutos, cheia de propósito. Que todos que tentaram arrancar essa árvore pela raiz vejam que ela floresce ainda mais forte, ainda mais bonita, sustentada por ti, regada pela tua presença, protegida pelo teu cuidado constante. Eterno Deus, continuamos em espírito de oração, de rendição e de confiança, pois sabemos que tu és o nosso refúgio seguro em meio às tempestades provocadas pelas palavras e ações daqueles que nos desejam o mal. O Senhor é a nossa torre forte, o abrigo onde encontramos descanso, proteção e justiça, mesmo quando somos cercados por falsas acusações, calúnias disfarçadas de preocupação e olhares que escondem julgamento. Sabemos, Senhor, que nem sempre seremos compreendidos, que nem sempre as nossas intenções serão vistas com clareza, mas mesmo assim escolhemos permanecer fiéis à tua verdade. Muitos dos que oram comigo agora têm enfrentado situações em que são julgados sem ter chance de defesa, onde seus nomes são lançados em rodas de conversa sem respeito, onde suas atitudes são distorcidas por inveja ou por maldade. Mas hoje, Pai, clamamos para que toda essa nuvem de mal-entendido seja dissipada pela luz da tua presença. Que o Senhor venha agora visitar cada coração ferido por palavras maldosas, por gestos frios, por desprezo camuflado de indiferença. Restaura a confiança daqueles que se sentem quebrados por dentro, que perderam amizades, oportunidades ou paz por causa de pessoas que se levantaram contra eles sem causa justa. Que cada lágrima derramada em silêncio por causa da injustiça seja recolhida pelo Senhor, e que cada uma delas se transforme em semente de honra e de restauração. Deus, a tua palavra no Salmo 9 afirma que tu julgas o mundo com retidão e governas os povos com justiça. Por isso não tememos, mesmo quando somos alvo da maldade. Mesmo quando a intenção dos outros é nos ver caídos, desacreditados ou humilhados, confiamos que o Senhor já decretou vitória para os que permanecem fiéis, mesmo em meio às feridas. Fortalece, ó Pai, aqueles que não têm mais forças para se defender. Sê tu a voz deles, sê tu o advogado que não falha, sê tu o escudo que os livra das palavras afiadas como lanças. Repreende, Senhor, todo espírito de fofoca, de difamação, de intriga.
Fecha os ouvidos daqueles que se prestam a ser mensageiros do mal. Silencia toda tentativa de nos desacreditar diante dos outros. E se houver, ó Pai, portas que foram fechadas por causa de mentiras, abre outras maiores, melhores e mais alinhadas com o teu propósito. Que tudo aquilo que nos foi tirado injustamente seja devolvido em honra dobrada. Que o nome de cada filho teu seja restaurado, não por vanglória, mas como testemunho do teu cuidado. Tu és aquele que conhece o íntimo de cada coração. Tu vês quando nos mantemos em silêncio para não gerar mais conflitos, mesmo quando poderíamos nos defender. Tu vês quando suportamos, com lágrimas contidas, o peso de sermos mal interpretados, julgados, ridicularizados. Mas hoje, Senhor, te entregamos tudo. Te entregamos cada palavra que nos feriu, cada atitude que nos entristeceu, cada gesto que tentou nos afastar do caminho que o Senhor nos chamou para seguir. Não queremos cultivar raiva, não queremos alimentar desejos de vingança, mas sim descansar na certeza de que o Senhor é justo e age no tempo certo. Que essa fé nos acalme agora. Que ela nos envolva como um cobertor em noite fria, trazendo paz ao nosso espírito e nos lembrando que, mesmo que tentem apagar nossa luz, ela continuará brilhando, porque não vem de nós, mas do Senhor que habita em nós. Pai, muda o ambiente ao redor dos teus filhos. Tira-os de círculos onde são desvalorizados. Retira-os de lugares onde são motivo de conversa e não de bênção. Rompe alianças tóxicas, disfarçadas de amizade, mas que alimentam o espírito da crítica, da inveja, do controle. Que a presença do Senhor seja tão forte em suas vidas que toda falsidade se afaste sozinha, que toda máscara caia, que toda mentira seja revelada sem que eles precisem dizer uma só palavra. Que o caráter dos teus filhos fale mais alto do que as acusações. Que a integridade deles grite mais alto do que qualquer boato. Que a paz que carregam nos olhos seja maior do que o veneno espalhado pelos outros. Que a tua presença os honre de forma tão evidente, que não reste dúvida de que o Senhor é com eles. Que até aqueles que falaram contra eles sejam tocados pelo arrependimento ao verem o quanto o Senhor os ama, os guarda, os levanta. E se houver alguma ferida ainda aberta no coração de quem está orando agora, Pai, passa teu bálsamo de cura. Cura profundamente. Vai até o ponto da dor. Retira toda a marca deixada pela rejeição, pela traição, pela zombaria. E preenche esse espaço com teu amor perfeito, com teu espírito que consola, que orienta, que fortalece. Dá-lhes paz ao deitar, descanso ao acordar, e direção em cada passo a ser dado daqui para frente. Pai amado, enquanto seguimos nessa oração, nossa alma continua diante de ti sedenta por justiça, por cura e por libertação. Quantas vezes, Senhor, enfrentamos batalhas silenciosas, onde ninguém vê o que está acontecendo dentro de nós, mas tu vês tudo. Tu enxergas as noites em que dormimos com o coração apertado, as manhãs em que acordamos tentando sorrir mesmo com a alma cansada, e os momentos em que fingimos estar bem para não preocupar quem amamos. Mas tu, Senhor, sabes de todas as coisas, e é por isso que agora entregamos tudo em tuas mãos. Quantas palavras nos atingiram como dardos inflamados. Quantas conversas distorcidas espalharam ideias que jamais saíram da nossa boca. Quantas pessoas, influenciadas por mentiras, se afastaram sem nos dar chance de explicar, de nos defender. Mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor trabalha mesmo no silêncio, que a verdade não precisa correr, porque ela caminha com firmeza até alcançar o seu lugar. Por isso não desesperamos, não reagimos com a mesma moeda, não buscamos os mesmos caminhos tortuosos. Em vez disso, escolhemos te buscar, te ouvir, te obedecer. O Salmo 9 nos mostra que os ímpios caem nas próprias armadilhas. Que cada armadilha que foi preparada contra os teus filhos se transforme em queda para os que a armaram. Não por vingança, Senhor, mas para que todos vejam que o Senhor não dorme, que o Senhor não falha, que o Senhor é defensor daqueles que confiam no teu nome. E que toda tentativa de destruição seja revertida em edificação. Que cada ataque se transforme em degrau. Que cada afronta se transforme em combustível para subir mais alto na direção do teu propósito. Aqueles que tentaram nos diminuir verão o Senhor nos levantar. Os que tentaram sujar nosso nome verão o Senhor nos purificar. Os que tentaram nos impedir de avançar verão o Senhor abrindo caminhos onde não havia saída. E tudo isso será para a glória do teu nome. Não para que sejamos aplaudidos, mas para que todos reconheçam que o Senhor cuida dos teus,
honra os fiéis e não deixa impune aquele que age com maldade. Muitos que estão em oração agora carregam feridas antigas causadas por palavras lançadas por familiares, por pessoas de confiança, por líderes, por companheiros de caminhada. Feridas que foram enterradas, mas que continuam sangrando por dentro. Por isso, Espírito Santo, pedimos, entra nesses lugares escondidos da alma. Toca onde ninguém toca. Cura o que a psicologia não alcança, o que os conselhos não resolvem. Traz à tona o que precisa ser tratado, mas faz isso com tua graça, com teu amor, com tua leveza. Não queremos seguir com máscaras de superação, queremos ser verdadeiramente restaurados. Queremos olhar para o passado e não sentir mais dor. Queremos lembrar do que passamos e enxergar aprendizado, maturidade, testemunho. Que cada cicatriz seja sinal de que sobrevivemos, de que vencemos, de que fomos guardados por ti mesmo quando tudo parecia perdido. Que a tua presença continue nos transformando por dentro, arrancando o que nos impede de viver plenamente e enchendo-nos de coragem para recomeçar. Ajuda-nos, Senhor, a não reproduzir o mal que recebemos. Livra-nos de sermos como aqueles que nos feriram. Que o nosso falar seja abençoado, que nossas palavras tragam vida, que nossos gestos transmitam paz. Que sejamos diferentes não por orgulho, mas porque fomos moldados por ti. Que sejamos resposta onde há confusão, silêncio onde há fofoca, pacificadores onde há guerra. Ensina-nos a não permitir que o veneno dos outros se instale dentro de nós. E se, em algum momento, também fomos injustos, se fomos usados sem perceber para ferir alguém, que o Senhor nos mostre, nos confronte e nos transforme. Não queremos ser vítimas nem algozes. Queremos ser servos. Servos que sabem perdoar, que sabem reconhecer, que sabem recomeçar. Que o orgulho não nos cegue, que a mágoa não nos endureça, que a dor não nos roube a esperança. Tu és o Deus que renova tudo. E cremos que esta oração está sendo como uma brisa suave sobre os corações cansados. Como chuva mansa sobre a terra seca. Como abraço caloroso em dias frios. Que cada pessoa que escuta essas palavras sinta agora o teu amor envolvendo sua mente, acalmando seus pensamentos, desatando os nós que se formaram por tantas decepções e curando aquilo que parecia impossível ser curado. Senhor, seguimos te buscando com sinceridade, entregando cada detalhe de nossa caminhada, cada lembrança amarga e cada situação que ainda pesa sobre nosso espírito. Sabemos que há momentos em que o silêncio parece ser a única resposta para tudo o que estamos vivendo, e mesmo nesse silêncio, escolhemos confiar. Confiar que tu estás trabalhando, que o teu olhar atento nunca se desvia de nós e que, mesmo diante dos ataques mais sutis e das palavras mais traiçoeiras, o Senhor continua sendo nosso escudo e defensor fiel. Quantos estão vivendo agora os reflexos de comentários maliciosos, de julgamentos precipitados, de boatos plantados com a intenção de destruir o que estavam construindo com esforço e verdade? Mas nada escapa ao teu controle, Senhor. Não há trama escondida que o Senhor não desfaça, não há mentira que o Senhor não revele no tempo certo. Tua palavra diz que os que confiam em ti jamais serão envergonhados. Então firmamos os pés nessa promessa, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Quantos estão orando comigo agora sentindo o peso de serem alvos de pessoas que se incomodam com a sua luz, com sua fé, com sua integridade? Pessoas que se levantam sem motivos, guiadas por inveja, por orgulho ferido, por intenções egoístas. E tudo isso tem tentado apagar a chama da fé, da alegria, da esperança. Mas hoje, Pai, pedimos que essa chama se reacenda. Que aquilo que foi tentando ser sufocado por palavras negativas volte a brilhar com ainda mais força, porque não vem de nós, mas do teu Espírito que habita em nós. O Senhor é aquele que confunde os planos dos ímpios, que frustra os desígnios dos que tramam contra os justos. Que tudo aquilo que foi arquitetado para humilhar, para envergonhar, para calar os teus filhos, seja revertido em testemunho de vitória. Que cada armadilha preparada por quem deseja o mal se transforme em livramento para quem confia em ti. Que a boca que hoje fala contra se cale diante da tua justiça. Que os olhos que hoje olham com desprezo sejam testemunhas do teu agir poderoso. Clamamos, Senhor, por justiça, não justiça humana, mas a tua. Porque a tua justiça não falha, não se corrompe, não se atrasa. Ela chega no tempo certo, do jeito certo, para revelar quem é quem, para restaurar a verdade, para exaltar quem foi humilhado sem causa.
Que os que permanecem firmes em ti, mesmo sendo alvo de zombarias, de acusações e de rejeições, sejam visitados agora com renovo. Que sintam, neste exato momento, uma força nova tomando conta do corpo, da alma, do coração. Há pessoas que já pensaram em desistir por não aguentar mais os ataques. Pessoas que se recolheram, que se calaram, que se afastaram de tudo por não suportar mais a pressão que vem daqueles que deveriam ser apoio, mas se tornaram motivo de dor. Mas hoje, Espírito Santo, visita esses corações. Levanta aqueles que caíram. Ergue com teu amor aqueles que já estavam perdendo a fé. Dá a eles coragem para voltar, para continuar, para não deixar que as palavras dos homens sejam mais fortes do que o chamado que tu mesmo fizeste. Sabemos que quando o Senhor levanta alguém, nenhuma língua contrária pode impedir. Nenhuma crítica consegue derrubar o que o Senhor sustenta. Nenhuma calúnia prevalece contra o propósito que o Senhor estabeleceu. Por isso, Pai, cobre com teu manto cada vida que tem sofrido por ataques verbais, por desprezo, por exclusão. Protege a mente, fortalece o espírito, firma os passos. Que ninguém seja paralisado pelo medo de ser mal falado, mas que prossiga com os olhos firmes em ti, com o coração confiante, com a certeza de que a tua presença é o maior escudo. E se alguém, em meio a essa oração, estiver lutando para perdoar aqueles que o feriram com palavras e atitudes cruéis, dá graça, Senhor. Ensina-nos a liberar perdão, mesmo quando não há arrependimento. Ensina-nos a seguir sem carregar o fardo do ódio. Ensina-nos a soltar o que nos prende ao passado e a olhar para frente com leveza. Que o perdão não seja fraqueza, mas força espiritual. Que ele liberte quem ora e prove que o amor é sempre mais poderoso do que o rancor. Nos ajuda a não responder com amargura. Nos ajuda a manter a paz, mesmo quando somos provocados. Nos dá sabedoria para saber quando calar e quando falar. E quando falarmos, que seja com palavras temperadas com graça, guiadas por teu Espírito. Porque não queremos combater o mal com mais mal, mas vencê-lo com o bem. Não queremos vencer disputas humanas, queremos vencer a nós mesmos, vencendo o orgulho, a raiva, a dor e permanecendo firmes no amor. Senhor Deus, continuamos te buscando com o coração totalmente rendido, conscientes de que só em ti encontramos força verdadeira para resistir às investidas do inimigo. Tua palavra, viva e eficaz, nos lembra no Salmo 9 que os que praticam o mal tropeçarão e cairão diante da tua presença. Por isso, perseveramos nessa oração, certos de que todo aquele que se levanta para nos atacar com mentiras, difamação ou engano, não prevalecerá, porque quem nos defende é o Deus Todo-Poderoso, justo, fiel, invencível. Pai, como é difícil enfrentar o veneno que sai da boca de quem se aproxima com palavras doces, mas carrega intenções amargas. Há pessoas que fingem se alegrar conosco, mas no íntimo se incomodam com o brilho que o Senhor colocou em nossa vida. E quando não conseguem apagar esse brilho, tentam manchar a nossa reputação, abalar a nossa confiança, minar a nossa fé. Mas o que eles não sabem, Senhor, é que nossa luz não vem de nós mesmos, mas do teu Espírito, e não há escuridão que consiga apagar aquilo que o Senhor acende. Por isso, nesta oração, pedimos que toda trama arquitetada em segredo seja exposta. Que todo plano camuflado sob elogios falsos seja revelado. Que toda intenção de nos envergonhar diante dos homens seja anulada antes mesmo de ser colocada em prática. Que os que planejam ver nossa queda sejam confrontados pela tua justiça. E mais do que isso, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia, para que arrependam-se e deixem os caminhos tortuosos. Senhor, coloca no coração dos teus filhos uma firmeza inabalável. Que cada vez que ouvirem palavras que tentam os desmotivar, eles se lembrem de quem são em ti. Que cada vez que forem alvo de comentários maliciosos, se fortaleçam ainda mais na oração. Que cada vez que forem deixados de lado, excluídos, ridicularizados, encontrem consolo na tua presença. Porque é nela que somos renovados, é nela que nos lembramos que não vivemos para agradar homens, mas para glorificar o teu nome. Pai, sabemos que o inimigo se utiliza de palavras como armas. Ele sussurra mentiras em nossa mente para nos fazer duvidar de quem somos. Usa pessoas para semear dúvidas sobre a nossa identidade, sobre nosso valor, sobre o propósito que carregamos. Mas agora, em oração, nós rejeitamos toda palavra contrária, todo pensamento que não vem de ti, toda semente de insegurança que foi plantada por palavras alheias. Declaramos que não somos definidos pelo que dizem sobre nós,
mas sim pelo que o Senhor diz, e o Senhor diz que somos teus filhos, escolhidos, separados, guardados e amados. Que essa verdade seja como um escudo ao nosso redor. Que ela envolva nosso coração e nos faça caminhar com confiança, mesmo quando somos observados com desconfiança, julgados injustamente, alvo de ironias ou críticas destrutivas. Senhor, que nenhuma dessas palavras consiga enraizar dentro de nós. Que elas passem sem deixar marcas. Que elas percam força ao bater no escudo da fé que carregamos. Porque sabemos que quem está em ti permanece em paz, mesmo em meio ao barulho da maledicência. Há muitos, Senhor, que estão vivendo o impacto dessas palavras no corpo físico. Pessoas que desenvolveram ansiedade, insônia, desânimo profundo por causa do peso emocional gerado por essas acusações injustas. Mas neste momento, te pedimos cura completa. Restaura a saúde do corpo, da mente e da alma. Que a paz que vem de ti tome o lugar do estresse. Que a alegria que vem de ti apague o peso da tristeza. Que a segurança que só o Senhor pode dar destrua completamente a insegurança provocada por críticas injustas. E se, ao longo da caminhada, começamos a desacreditar de nós mesmos por causa do que ouvimos, reaviva nossa identidade. Sopra sobre nós teu fôlego de vida e nos lembra que fomos criados com propósito. Que não somos produto da opinião de outros, mas obra das tuas mãos. Que cada detalhe da nossa vida foi cuidadosamente planejado pelo Senhor, e que nenhuma mentira terá o poder de apagar aquilo que o Senhor já escreveu ao nosso respeito. Ajuda-nos também, Pai, a lidar com sabedoria com os ambientes onde a língua é afiada, onde o olhar é pesado, onde a atmosfera é carregada pela crítica. Dá-nos discernimento para permanecer onde o Senhor nos quer, mas também coragem para sair de onde já não há paz. Que nunca nos acomodemos em lugares onde somos alvo constante de destruição emocional. Que aprendamos a guardar o coração e a não expor nossos sonhos, nossas alegrias e nossas dores a quem não tem temor de ti. Guarda nossa boca, Senhor, para que não sejamos instrumento de dor para ninguém. Que nossas palavras edifiquem, tragam cura, apontem para a tua graça. Que o nosso falar seja equilibrado, livre de julgamentos e motivado pelo amor. Porque sabemos o quanto dói ser alvo de palavras destrutivas, e não queremos causar aos outros a mesma ferida que um dia sentimos. Faz de nós, Senhor, canais de vida e não de contenda. Que, mesmo cercados por más línguas, sejamos exemplo de compaixão, equilíbrio e fé. Sabemos que há pessoas que não suportam ver a paz que carregamos. Que se incomodam com a serenidade que vem da nossa fé. Que se incomodam por não conseguirem nos ver reagindo como elas esperam. Elas se alimentam do conflito, desejam a queda, esperam pela nossa reação para nos acusar ainda mais. Mas em ti, Senhor, aprendemos a silenciar. Aprendemos que o silêncio, quando guiado por sabedoria, se torna uma arma poderosa. Aprendemos que não precisamos disputar argumentos, porque o tempo e o Senhor se encarregam de revelar a verdade. E é essa verdade, Pai, que pedimos que floresça. Mesmo que agora pareça abafada por rumores, obscurecida por injustiças, desacreditada por quem nos julgou sem nos conhecer, pedimos que ela venha à tona como um rio que encontra o seu curso. Que tudo aquilo que foi feito para nos desviar do teu caminho seja transformado em uma estrada ainda mais firme. Que cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita com voz embargada, cada noite mal dormida por causa da angústia, seja contada por ti e transformada em força. Neste momento, intercedemos por aqueles que estão sendo alvo de zombaria, de escárnio, de exclusão. Pessoas que estão sendo apontadas por coisas que não fizeram, julgadas por aparências, condenadas por suposições. Senhor, olha por essas vidas. Ampara quem foi esquecido por quem prometeu apoio. Sustenta quem teve sua imagem distorcida injustamente. Que elas saibam que não estão sozinhas. Que, ainda que todos se afastem, o Senhor permanece perto, o Senhor permanece fiel. Muitos foram ridicularizados por tentarem fazer o bem, por não se corromperem, por não entrarem em rodas de fofoca, por escolherem agir com integridade. E isso incomoda, isso denuncia as obras das trevas, e por isso eles se tornaram alvos. Mas agora, Pai, fortalece esses corações. Que eles entendam que não estão errados por seguir o caminho certo. Que não estão sozinhos por se manterem fiéis. Que a rejeição que enfrentam não é sinal de fracasso, mas de que estão na direção correta,
a direção da luz, da verdade e da vida em ti. Toca, Senhor, nos que carregam vergonha por terem acreditado em quem os traiu. Nas pessoas que confiaram seus segredos, seus sonhos, suas dores a alguém que depois os expôs, distorceu suas palavras, manipulou situações. Que essas feridas não se tornem muros, mas que se transformem em pontes de maturidade. Que eles aprendam a discernir, a ouvir a tua voz acima de qualquer outra, a confiar em ti antes de depositar confiança nos homens. E que esse aprendizado venha sem endurecer o coração, sem roubar a capacidade de amar e de se conectar com outras pessoas. E oramos também, Senhor, pelos ambientes que se tornaram tóxicos por causa de palavras maldosas. Famílias onde há divisão por causa de acusações falsas. Igrejas onde há conflitos sem fundamento. Locais de trabalho marcados por inveja e competição. Que o Senhor entre nesses lugares e traga paz. Que haja reconciliação onde houver feridas abertas. Que haja arrependimento onde houve malícia. Que haja restauração onde tudo parece quebrado. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Onde há escuridão, o Senhor traz luz. Onde há guerra, o Senhor traz calmaria. Onde há desconfiança, o Senhor planta perdão e amor. Não queremos, Senhor, que nossa vida seja moldada pelas palavras que nos lançaram, mas sim pelas promessas que o Senhor nos fez. Queremos caminhar com firmeza, sabendo que o que dizem de nós não altera quem realmente somos. E se alguém disser que não vamos conseguir, que não temos valor, que não merecemos, que somos falsos, ingratos ou incapazes, que essas palavras não encontrem morada em nosso coração. Que elas sejam interceptadas pela tua verdade, que declara que somos amados, escolhidos, capacitados e guardados por ti. E se essas palavras nos afetaram, mesmo que por um momento, pedimos agora que o Senhor limpe nossa alma. Que cada resquício de dúvida, cada sentimento de inferioridade, cada pensamento de desistência seja arrancado agora. E que no lugar dessas feridas, floresça a certeza de que estamos seguros em tuas mãos. Que nenhuma voz seja mais alta do que a tua. Que nenhuma opinião nos defina mais do que o teu amor nos confirma. Pai de amor, seguimos diante de ti, com o espírito humilde e o coração atento à tua direção. Sabemos que o inimigo não se conforma com a tua obra em nossas vidas e usa a língua de pessoas sem discernimento para tentar nos enfraquecer. Mas nós, Senhor, nos agarramos à promessa que ecoa no Salmo 9, onde aprendemos que tu julgas com justiça e não permites que o mal fique impune. A tua mão é firme para corrigir, mas também é poderosa para proteger, e por isso, encontramos refúgio em ti mesmo quando somos perseguidos pelas palavras dos que desejam nossa ruína. Tu conheces, Senhor, aqueles momentos em que somos atingidos de surpresa. Quando alguém em quem confiávamos se torna fonte de dor. Quando a maldade vem disfarçada de conselhos, e os elogios, no fundo, escondem a intenção de nos diminuir. Às vezes, quem fala mal de nós o faz sorrindo, fingindo preocupação, disfarçando inveja em conselhos, plantando dúvidas no coração de outros, distorcendo os fatos, levantando suspeitas. Mas o Senhor vê tudo, e nós descansamos na certeza de que nada passa despercebido aos teus olhos. Tudo está diante de ti, cada palavra lançada contra nós, cada intenção maligna escondida nas entrelinhas. Mesmo quando tentam nos silenciar com calúnias, quando tentam sabotar os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa caminhada contigo, cremos que nenhuma dessas armas prosperará. Porque não é o barulho da acusação que define o nosso destino, mas sim o som da tua voz nos guiando passo a passo. Não é a crítica do invejoso que determina a nossa rota, mas sim o sopro do teu espírito que nos conduz pelo caminho da verdade. Tu és o nosso norte, Senhor, e por isso não tememos quando somos injustamente atacados. Sabemos que a justiça dos céus não falha, que a tua balança é justa, que o tempo trabalha em nosso favor quando estamos debaixo da tua direção. E é por isso que nesta oração, intercedemos também por sabedoria. Sabedoria para discernir o momento de calar e o momento de falar. Sabedoria para não nos rebaixarmos ao nível daqueles que nos perseguem com palavras. Sabedoria para continuar firmes mesmo quando tudo em volta tenta nos desestabilizar. Que o nosso silêncio seja um escudo e não uma fraqueza. Que nossa calma diante da provocação seja uma demonstração da força que vem do Senhor. Porque não queremos reagir com ódio, mas com fé. Não queremos responder com rancor, mas com oração. Não queremos alimentar o ciclo da maldade,
mas romper com ele através da tua paz. Também te pedimos, Senhor, que nos ajudes a manter o coração limpo, que não deixemos crescer em nós o desejo de vingança, que não nos tornemos iguais àqueles que nos atacam, que não sejamos consumidos pela amargura nem paralisados pelo ressentimento, que tenhamos coragem de perdoar, mesmo quando não recebemos pedidos de perdão, que tenhamos maturidade para deixar nas tuas mãos aquilo que está fora do nosso controle, que saibamos entregar ao Senhor as causas impossíveis, os conflitos insolúveis, as palavras que feriram fundo e deixaram marcas invisíveis. Lembra-nos, Pai, de que os justos não precisam provar nada aos homens, porque é o Senhor quem os justifica. Que possamos caminhar em paz, mesmo quando falam mal de nós pelas costas. Que possamos continuar fazendo o bem, mesmo quando distorcem nossas intenções. Que possamos continuar servindo, ajudando, amando, mesmo quando nosso nome é usado em vão. Porque quem está em ti não se detém nos atalhos da vingança, mas segue em frente com os olhos na eternidade. E sabemos que há recompensas que os olhos humanos não enxergam, mas que estão sendo preparadas por ti para aqueles que perseveram em fidelidade. Oramos agora também por cura emocional. Porque palavras maldosas têm o poder de abrir feridas que não se veem. Muitos têm vivido com o coração ferido, carregando memórias de conversas que destruíram sua autoestima, que roubaram sua vontade de sonhar, que apagaram sua motivação de seguir em frente. Mas tu, Senhor, és o médico das emoções. Tu tocas onde ninguém mais alcança. Tu restauras a dignidade, reavivas a esperança, curas os traumas silenciosos. Por isso, clamamos por restauração completa. Que cada alma ferida seja renovada. Que cada mente sobrecarregada seja aliviada. Que cada coração desacreditado volte a pulsar com fé. E se, em algum momento, sem perceber, também fomos instrumentos de palavras injustas, que o Senhor nos mostre. Que haja em nós humildade para reconhecer, coragem para pedir perdão e sabedoria para nunca mais repetir os mesmos erros. Porque queremos semear paz por onde passarmos. Queremos ser lembrados como aqueles que levantam e não como aqueles que derrubam. Como aqueles que constroem e não como aqueles que espalham ruínas com a língua. Que a nossa boca seja consagrada a ti. Que nossos lábios sejam fontes de bênçãos. Que nossa fala reflita a tua graça e não o nosso ego. Sabemos que aqueles que falam mal de nós cairão não porque os amaldiçoamos, mas porque a tua palavra garante que os ímpios não permanecerão de pé diante da tua justiça. E é nela que confiamos. Não nos alegrando com a queda de ninguém, mas descansando na certeza de que o mal não tem a última palavra. Quem caminha na luz, permanece. Quem caminha nas trevas, tropeça. Por isso escolhemos permanecer na luz, mesmo quando ela nos expõe, mesmo quando nos deixa vulneráveis, porque é na luz do Senhor que estamos seguros. E por isso seguimos firmes, sustentados pela certeza de que o Senhor não abandona os que confiam em ti. Ainda que os ventos da crítica soprem com força, ainda que os julgamentos humanos nos empurrem para a solidão, o teu Espírito permanece conosco, nos consolando com suavidade, nos lembrando que toda afronta lançada contra nós será revertida em testemunho. Porque o Senhor transforma insulto em honra, transforma humilhação em elevação, transforma cada palavra destrutiva em degrau para uma nova fase. É assim que o Senhor age, silenciosamente, sem espetáculo, mas com poder irresistível. E mesmo quando não entendemos o motivo pelo qual certas pessoas se levantam contra nós, mesmo quando nos perguntamos por que fomos alvo de tanta injustiça, entregamos a ti essas perguntas sem resposta. Porque sabemos que há processos em nossas vidas que não compreendemos no momento, mas que fazem parte de algo maior. Talvez a língua ferina de alguém esteja sendo usada para nos tirar de um lugar que já não era mais para nós. Talvez a rejeição de hoje esteja nos impulsionando para um novo tempo de liberdade e crescimento. Talvez a crítica injusta esteja nos livrando de alianças que só trariam atraso à nossa caminhada. E se assim for, Senhor, que possamos reconhecer o teu cuidado mesmo por meio do desconforto. Clamamos para que o Senhor nos faça ver além da superfície. Que não fiquemos presos à dor do agora, mas que tenhamos visão espiritual para enxergar o propósito em meio à perseguição. Que, mesmo feridos pelas palavras que nos atingem, sejamos curados pelo discernimento que vem do alto. Porque quando compreendemos o que está por trás do ataque, aprendemos a não levar tudo para o lado pessoal. Passamos a ver que a guerra é espiritual,
que as palavras usadas contra nós são apenas reflexo de corações em conflito, mentes atormentadas, almas que ainda não conheceram a verdadeira paz. Por isso também oramos por aqueles que nos atacaram. Sim, Senhor, oramos por quem falou mal de nós. Por quem nos julgou injustamente, nos acusou sem provas, nos feriu com insinuações e mentiras. Sabemos que ninguém age assim por acaso. Quem fere com palavras, normalmente carrega dentro de si uma ferida ainda maior. E nós não queremos revidar, queremos interceder. Que essas pessoas sejam alcançadas pela tua luz. Que elas sintam o toque do teu amor e experimentem a libertação da amargura, da inveja, do orgulho, do espírito de confusão. Que um dia possam reconhecer o que fizeram e encontrar em ti o arrependimento verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente sem carregar o peso dessas ofensas. Que não fiquemos revivendo as cenas, repetindo os diálogos, alimentando pensamentos de revanche. Que possamos simplesmente te entregar tudo e continuar caminhando com leveza, com paz, com a alma livre. Porque quando colocamos nas tuas mãos, já não precisamos carregar nos ombros. Quando entregamos a ti, deixamos de lutar com nossas próprias forças e passamos a confiar na justiça que não falha, no cuidado que não se ausenta, na proteção que nunca dorme. Que nossas noites voltem a ser tranquilas. Que o nosso descanso não seja mais interrompido pelos ecos das palavras malditas que nos lançaram. Que o sono dos teus filhos seja doce, e que ao acordarmos, sejamos renovados para mais um dia de propósito. Que a dor da rejeição dê lugar à confiança. Que a solidão momentânea nos aproxime ainda mais de ti. Que, mesmo cercados por julgamentos, sejamos cobertos pelo teu favor. E se, por acaso, algum desses ataques nos fez desacreditar da nossa missão, reacende o fogo dentro de nós. Sopra sobre as brasas que ainda restam e faz arder novamente o chamado que o Senhor nos deu. Porque a palavra do homem não anula o plano de Deus. E o que foi falado para nos fazer parar, será usado como impulso para irmos ainda mais longe. Aquilo que quiseram usar para nos silenciar, será justamente o motivo do nosso testemunho. Porque a tua voz é mais forte, mais clara, mais verdadeira. Tu conheces o íntimo, sabes onde ainda existe insegurança, onde o medo ainda tenta se esconder. Toca nesses pontos, Senhor. Enche com tua presença os espaços que foram esvaziados pela dor. Renova a coragem de continuar mesmo depois de tantas decepções. Que nossos olhos não se desviem do teu olhar. Que não percamos tempo com o que disseram ao nosso respeito, mas que investamos tempo em ouvir o que o Senhor continua dizendo, que somos escolhidos, amados, capacitados, chamados por nome e protegidos pelo teu braço forte. E assim, mesmo diante das línguas que nos acusam, manteremos o coração firme. Mesmo diante dos que nos subestimam, seguiremos confiantes. Mesmo que zombem da nossa fé, permaneceremos com os pés plantados na rocha. Porque o Senhor é a nossa defesa, nosso escudo, nosso alto refúgio no dia da aflição. E nenhuma palavra contrária, por mais afiada que seja, terá o poder de interromper o que o Senhor começou em nós. E mesmo quando o ambiente ao nosso redor parece tomado pela crítica e pela inveja, quando sentimos o peso das palavras lançadas com veneno disfarçado de preocupação, encontramos no Senhor o lugar seguro onde nenhuma acusação nos alcança. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e é nesse descanso que encontramos forças para continuar, para não desviar o foco, para não permitir que a voz do inimigo nos distraia do propósito. Quantas vezes, Senhor, somos feridos não por estranhos, mas por aqueles que um dia nos abraçaram. E essa dor silenciosa que vem da traição, da fofoca disfarçada de opinião, é uma das mais difíceis de suportar. Mas mesmo nesses momentos, a tua presença nos envolve como um bálsamo. Tu enxugas as lágrimas que ninguém viu, recolhes os suspiros que soltamos no travesseiro, conheces o peso que carregamos mesmo quando dizemos estar bem. E é nesse conhecimento profundo que encontramos paz, porque não precisamos te explicar o que sentimos, tu já sabes. Basta o nosso silêncio, e já estás agindo. Não buscamos vingança, não queremos que o mal recaia sobre aqueles que nos feriram, mas confiamos que toda justiça pertence a ti. E ela virá no tempo certo, da forma certa, não para destruir, mas para ensinar, para transformar, para conduzir cada um ao arrependimento verdadeiro. O Salmo 9 nos lembra que os ímpios tropeçam em seus próprios caminhos, que caem nas armadilhas que prepararam,
e é nessa promessa que descansamos. Não desejamos a queda de ninguém, mas confiamos que tudo que é feito contra os teus filhos semeia um retorno inevitável. Fortalece, Senhor, nossa postura diante das críticas. Que tenhamos coragem para continuar agindo com integridade, mesmo quando somos injustamente julgados. Que não desistamos da verdade, mesmo quando mentiras circulam como se fossem certezas. Que possamos manter nossa essência intacta, nossa fé firme, nossa esperança viva. Que os olhos do nosso coração estejam voltados para o alto, onde está o trono daquele que julga com equidade. E quando os boatos surgirem, que tenhamos sabedoria para não reagir na carne. Que o nosso silêncio não seja fraqueza, mas sabedoria. Que a nossa paz incomode os que esperavam ver nossa queda. Que a serenidade em nosso rosto seja sinal de quem está sendo sustentado pelo invisível. Porque mais vale a tranquilidade de um coração guardado por ti do que a aprovação barulhenta dos homens. O Senhor é nosso juiz, nosso advogado fiel, e nenhuma palavra lançada contra nós será mais poderosa do que a tua promessa. Levanta-nos com ousadia, mas com humildade. Que não nos tornemos altivos por estarmos certos, nem amargos por termos sido feridos. Que saibamos nos levantar com dignidade, sem precisar provar nada, porque o nosso testemunho está nos frutos que carregamos. Que a nossa história fale mais alto do que os boatos, que as nossas atitudes gritem mais forte do que qualquer calúnia, que o nosso caráter seja a resposta mais clara às acusações. E se, porventura, algum coração aqui ainda carrega ressentimento, que essa oração seja um sopro de cura. Que toda raiz de mágoa seja arrancada pela tua mão. Que os nós do passado sejam desatados. Que o desejo de provar o próprio valor seja substituído pela certeza do teu amor. Porque é esse amor que nos define, é ele que nos mantém de pé. Nada do que disserem contra nós poderá alterar o que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Que cada pessoa que ora conosco agora seja envolvida por uma paz que excede o entendimento. Que mesmo sem respostas humanas, encontrem sentido no teu cuidado. Que sintam a tua justiça operando, mesmo que tudo pareça silencioso. Porque a tua justiça não grita, ela se manifesta com precisão. E quando chega, transforma tudo. Que os olhos se abram para enxergar isso. Que os ouvidos se fechem para a fofoca e se abram para a tua direção. Que o coração se fortaleça na certeza de que a última palavra sempre será a tua. E é nesse lugar de confiança que descansamos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Porque os que se levantam para tentar destruir aquilo que o Senhor está edificando em nossas vidas, inevitavelmente se deparam com a força invisível do teu braço estendido. Eles não sabem, mas quando tramam contra os teus filhos, estão lutando contra o próprio Deus, e nenhuma arma forjada pode prosperar contra quem tem um propósito selado pelo céu. Ainda que tentem manchar nossa imagem, ainda que tentem nos enfraquecer com palavras cruéis, tu nos escondes no teu abrigo e nos mantens firmes até que a tempestade passe. As palavras maldosas, por mais afiadas que sejam, não conseguem atravessar o escudo da tua presença. São como setas lançadas no escuro, que se perdem antes de encontrar o alvo, porque onde há luz, as trevas não têm poder. E é essa luz que queremos carregar, não apenas sobre nós, mas dentro de nós. Que mesmo quando nos olharem com desprezo, possamos refletir graça. Que, mesmo feridos, sejamos fontes de cura. Que a nossa postura revele a diferença entre quem vive para agradar aos homens e quem vive para glorificar o teu nome. Não queremos nos contaminar com o espírito da ofensa. Não queremos devolver o mal com mal, nem permitir que a amargura encontre espaço em nossos corações. Ensina-nos a lidar com as palavras que ouvimos e com aquelas que jamais deveríamos ter escutado. Dá-nos sabedoria para distinguir o que vem do inimigo disfarçado de conselho e o que realmente vem de ti para nos edificar. Porque muitas vezes, as vozes que se apresentam como amigas são justamente as que mais tentam sabotar nosso avanço. Mas tu, Senhor, nos revelas todas as coisas no tempo certo. Tu nos livras de emboscadas antes mesmo que saibamos que estamos sendo atacados. E é por isso que seguimos confiantes, mesmo quando o chão parece se abrir, mesmo quando somos tentados a desistir. Porque a força que recebemos não vem da aceitação das pessoas, mas do amor imutável do Pai. E quando esse amor nos envolve, nenhuma crítica tem poder de nos derrubar. Pelo contrário, cada tentativa de nos enfraquecer só serve para fortalecer ainda mais nossa fé. Cada vez que somos injustiçados, o céu registra,
e a resposta vem na forma de cuidado, de livramento, de restituição. Tu não deixas passar nada despercebido. Tu vês o que ninguém vê, e agires no momento exato. Ajuda-nos a manter os olhos no Senhor e não nos olhares tortos que recebemos. Que o nosso foco não esteja nas palavras que nos diminuem, mas na palavra que nos levanta. Porque enquanto falam mal de nós, o Senhor fala bem. Enquanto tramam contra nós, o Senhor planeja a nosso favor. Enquanto tentam nos limitar, o Senhor amplia nossas fronteiras. Enquanto desejam nossa queda, o Senhor nos ergue com mãos firmes, e nos coloca em lugares altos, onde nenhuma acusação pode nos alcançar. E mesmo que, por um instante, sintamos o peso da rejeição, que a lembrança da tua fidelidade venha como alívio. Que o nosso espírito se fortaleça na certeza de que não estamos sozinhos. Que saibamos que todos os que confiaram no Senhor foram vindicados no tempo certo. Assim como Davi, que foi perseguido, caluniado, subestimado, mas teve seu nome honrado diante de todos, também veremos o teu agir em nossa história. Porque tu és o Deus que prepara a mesa na presença dos nossos inimigos, que unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Ensina-nos a esperar sem murmurar, a confiar sem exigir explicações. Que a nossa esperança não se abale, mesmo quando tudo parecer em silêncio. Porque sabemos que há um tempo de semeadura e um tempo de colheita. E se agora estamos chorando, semeando com dor, o tempo da alegria virá, e colheremos com cânticos aquilo que foi regado com lágrimas. Nenhuma palavra proferida contra nós apagará o que o Senhor já escreveu. Nenhuma calúnia impedirá o cumprimento das tuas promessas. Somos guardados, escolhidos, amados, e por isso, nada poderá nos parar. E assim prosseguimos, revestidos de coragem, mesmo diante de vozes que tentam nos confundir. Porque o inimigo muitas vezes não age com estrondo, mas com sussurros. Ele tenta usar palavras sutis para nos desencorajar, para nos fazer duvidar de quem somos e do que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nenhuma insinuação maliciosa é maior do que a identidade que recebemos em Ti. Somos filhos amados, herdeiros da promessa, guardados sob as asas do Altíssimo. E nenhuma mentira plantada com intenção de nos afastar da nossa missão terá êxito, porque o Senhor já foi à nossa frente e desfez os planos ocultos. O Salmo 9 nos lembra que Tu defendes os que são injustiçados, que Te levantas como justo juiz diante daqueles que maquinaram o mal. A nossa alma se acalma ao saber que a justiça do céu é diferente da justiça humana. Enquanto os homens olham aparências e escutam rumores, Tu sondas o coração. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Cada palavra torcida, cada comentário venenoso, cada julgamento precipitado, tudo é pesado na balança da verdade, e no momento oportuno, o Senhor traz à luz o que estava escondido. Não para nossa vingança, mas para que a Tua glória se manifeste. Concede-nos maturidade para não sermos reativos. Que saibamos silenciar quando for necessário, e falar apenas o que edifica. Que não nos tornemos iguais aos que nos ferem, mas sejamos canais de luz, mesmo quando somos rodeados por escuridão. Que o nosso espírito não se corrompa pelo desejo de provar algo a alguém. Porque quando somos guiados pelo Teu Espírito, não precisamos competir, justificar ou retaliar. Seguimos em paz, certos de que o Senhor mesmo nos exalta no tempo certo. E quando nos virem andando em silêncio, que não pensem que estamos fracos, mas sim fortalecidos por dentro. Porque o verdadeiro poder se revela no domínio próprio. A verdadeira força está na capacidade de seguir sem se contaminar, de continuar servindo, adorando e crendo, mesmo quando estamos sendo mal interpretados. O inimigo quer tirar nossa atenção do que é eterno para nos prender ao que é momentâneo. Mas não cairemos nessa armadilha. Nossa mente está firmada nas promessas, nosso coração repousa na fidelidade de um Deus que não mente. Que essa oração alcance cada alma ferida por calúnias. Que venha cura sobre aqueles que foram injustiçados por causa da verdade que carregam. Que as feridas emocionais causadas por palavras desonestas sejam tratadas com o bálsamo da Tua presença. Que a vergonha imposta por acusações infundadas seja substituída por honra. Que todo o peso da humilhação se transforme em leveza de espírito. Porque o Senhor não permite que a reputação dos Teus filhos seja enterrada por línguas mentirosas. Ele mesmo se encarrega de reescrever a história de quem permanece fiel, mesmo sob ataque. Tu não desprezas o clamor de quem foi traído, rejeitado,
acusado sem razão. Pelo contrário, te inclinas para ouvir cada lamento, e transformas as lágrimas em semente de restauração. Aqueles que tentaram nos diminuir não entenderam que, quanto mais somos humilhados aos olhos do mundo, mais somos preparados para uma exaltação que vem do alto. E essa exaltação não é feita de aplausos humanos, mas de propósito cumprido, de paz restaurada, de um coração alinhado com o céu. Que o medo de sermos mal compreendidos nunca nos impeça de obedecer à tua voz. Que a expectativa da aprovação alheia jamais seja mais forte do que o desejo de agradar ao Senhor. Porque no fim das contas, é diante de ti que prestaremos contas, é o teu julgamento que importa, é a tua opinião que nos sustenta. E quando essa convicção se estabelece em nós, não importa o que digam. Permanecemos de cabeça erguida, pés firmes, e olhos voltados para o alto. E mesmo quando sentimos o peso das injustiças, quando os olhares desconfiados nos cercam e as palavras distorcidas nos tentam calar, sabemos que há uma verdade mais alta que nos sustenta. A verdade que vem do Senhor não depende de provas humanas, não se dobra diante de opiniões, não se perde no meio do barulho. Ela permanece firme, como rocha inabalável, porque não foi construída por mãos humanas, mas revelada pelo Espírito. E é nessa verdade que nos firmamos, mesmo quando tentam nos apagar. Porque o que vem de Deus não pode ser anulado, e os planos que Ele traçou para nós não podem ser frustrados por nenhum inimigo oculto ou declarado. Quantas vezes, Senhor, fomos incompreendidos ao tentar fazer o bem? Quantas vezes, nossa intenção foi julgada como arrogância, nossa fé tratada como fanatismo, nossa generosidade recebida com desconfiança. Mas ainda assim escolhemos permanecer fiéis. Ainda assim, preferimos obedecer à tua voz em vez de buscar agradar homens. Porque o teu olhar é mais importante que qualquer aplauso terreno. E quando o Senhor se agrada de um coração sincero, nenhuma língua mentirosa tem força para impedir a manifestação da promessa. Sabemos que os que tramam pelas costas, os que armam semeando discórdia, os que se alegram com a dor alheia, terão seus próprios laços revertidos. Porque o Senhor é um Deus de justiça que não dorme, que observa e age com precisão. E quando chega o teu tempo, nada pode impedir a colheita de quem plantou com lágrimas e suportou calado o peso da perseguição. O Senhor não apenas vê, Ele age. Ele levanta os abatidos, envergonha os que se achavam intocáveis, e muda histórias de forma surpreendente. E é isso que esperamos, o teu agir, não do nosso jeito, mas do teu jeito, completo, sábio, transformador. Não pedimos para que os que nos feriram sofram. Pedimos para que enxerguem, que se arrependam, que sejam libertos da prisão do orgulho, da inveja, da língua descontrolada. Porque sabemos que o mesmo Deus que nos guarda é também o Deus que pode mudar qualquer coração. Que a mesma graça que nos alcançou um dia também alcance aqueles que nos perseguem. Mas enquanto isso, seguimos em oração, sem deixar que o veneno da ofensa se enraize em nós. Seguimos amando, mesmo que seja em silêncio. Seguimos semeando, mesmo que ninguém perceba. Porque sabemos que o nosso galardão não vem de homens, vem do alto. E se porventura o nosso nome foi colocado em rodas de zombaria, que a nossa vida seja o testemunho que cala os zombadores. Que os frutos falem mais alto do que as críticas. Que o brilho do teu favor em nós seja evidente, ainda que tentem obscurecer. Não temos medo das sombras que lançam sobre nós, porque a tua luz é mais forte. E quem caminha na luz não teme os rumores da escuridão. Quem confia no Senhor não se abala com os ventos contrários, porque sabe que todo processo de afronta é parte do caminho até a honra. Tu tens prazer em exaltar os que permanecem humildes diante da opressão. Fortalece cada um que neste momento sente-se sozinho, desacreditado, julgado por aqueles que nem conhecem o coração. Renova os que já pensaram em desistir por causa das palavras duras, das calúnias veladas, das críticas injustas. Toca com teu amor os que estão feridos por dentro, aqueles que sorriem por fora mas sangram na alma. Mostra, Pai, que o Senhor é escudo e refúgio, que mesmo que todos se levantem contra nós, se o Senhor estiver conosco, ninguém poderá nos vencer. Quantas vezes tivemos que recolher os pedaços deixados pelas palavras impiedosas? Quantas vezes fomos tentados a parar, a nos calar, a desistir? Mas em cada queda, o Senhor nos levantou com ternura. Em cada injustiça, a tua presença nos envolveu como abraço. E mesmo que os homens não vejam o esforço que fazemos para continuar, tu vês.
Tu conheces cada passo dado com dor, cada lágrima escondida, cada decisão silenciosa de continuar amando quando o coração desejava se fechar. Porque é nesse lugar secreto de rendição que a nossa força se renova. Não pelas circunstâncias ao nosso redor, mas pela certeza de que somos cuidados por Ti. Aqueles que se reúnem para tramar o mal esqueceram que não se luta contra carne e sangue. Esqueceram que os que estão sob o Teu cuidado andam com um escudo invisível, com promessas seladas nos céus. E ainda que se multipliquem as vozes contrárias, uma única palavra Tua desfaz toda a confusão. Tu não apenas vês as intenções ocultas, mas também as neutralizas. Os que cavaram covas para nós cairão nelas. Os que nos lançaram pedras verão essas mesmas pedras se transformarem em testemunhos da Tua fidelidade. Porque o Senhor não falha, e quando promete honrar os que Te são fiéis, Ele cumpre. Mesmo quando nos sentimos esquecidos, quando a solidão bate a porta por conta das acusações que afastam pessoas, a Tua companhia nos basta. Porque há um consolo que não vem de palavras, mas da presença. E nessa presença encontramos paz, força, discernimento e direção. Que nunca nos falte esse lugar de refúgio, mesmo quando tudo ao redor parecer instável. Que o nosso coração se firme na certeza de que estamos sendo moldados, e que todo o processo, mesmo mais doloroso, está sob controle das Tuas mãos. Que o orgulho dos que zombam seja dissipado pela Tua justiça. Que os olhos dos que acusam sejam abertos pela Tua graça. Que aqueles que se alegram com a nossa dor sejam impactados pelo testemunho que surgirá da nossa superação. E que o nosso espírito não se contamine com desejo de revanche, mas com desejo de ver a Tua glória brilhar sobre todos. Porque mais do que respostas aos homens, queremos que o nosso caminhar continue apontando para Ti, mesmo quando isso significar seguir por caminhos solitários e incompreendidos. Melhor é caminhar em paz contigo do que em aplausos com o coração distante do Teu. E se no meio do caminho formos novamente feridos, que possamos lembrar que a Tua cura é constante. Que as palavras duras não definem quem somos. Que os julgamentos injustos não anulam a missão. E que a rejeição das pessoas não muda a aceitação que temos diante de Ti. Nada se compara ao valor de saber que somos vistos, amados e sustentados por um Deus que nunca nos abandona. Mesmo quando nos faltam forças para orar, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Mesmo quando o mundo nos aponta o dedo, Tu nos estendes a mão. E é nesse gesto divino que seguimos, certos de que maior é o que está conosco. Senhor, nós Te agradecemos por esta oração, por cada palavra que confortou, fortaleceu e renovou a esperança em nossos corações. Que a Tua presença continue nos guiando mesmo depois que esse momento terminar. Que cada pessoa que orou conosco sinta a paz que vem do alto, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, e que nenhum mal prevalecerá sobre aqueles que confiam em Ti. Fortalece a fé dos que estão cansados, renova a coragem dos que enfrentam lutas e derrama uma porção dobrada da Tua graça sobre cada lar alcançado por esta oração. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa bênção com quem você ama. Sua atitude pode transformar o dia de alguém que está precisando ouvir a voz de Deus. E não saia ainda, porque logo aqui na tela vão aparecer 2 vídeos com orações poderosas como esta. Clique e continue recebendo a presença do Senhor na sua vida. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Até a próxima oração.